Giro Metropolitano para você aqui no Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. O próprio nome já diz, é um giro para pensar a região metropolitana, pensar, é claro, Pernambuco, pensar o Recife, essas cidades que são tão importantes para a economia e para o desenvolvimento do Estado. E hoje a nossa pauta, o nosso tema é muito importante, é a educação e especialmente a alfabetização das crianças. Com uma pessoa que sabe muito, que certamente vai contribuir muito com o nosso giro metropolitano, professor Mozar Neves, ex-secretário de Educação de Pernambuco e também titular da Cátedra Sérgio Henrique Ferreira, do Instituto de Estudos Avançados em Ribeirão Preto, da USP. Seja bem-vindo ao Sistema Jornal do Comércio, prazer recebê-lo. Bom, muito obrigado, é uma alegria sempre estar aqui. Eu tenho uma admiração muito grande pelo trabalho do Sistema Jornal do Comércio e um tema central, que é a base, é o pilar de todo o processo educacional. E os números que nós detectamos, encontramos, na últimos dados de alfabetização de crianças, são bastante preocupantes. Vamos então explorar isso ao longo do nosso giro de hoje. Mirela Araújo, titular da coluna Enem e Educação do Jornal do Comércio, repórter. Prazer tê-la aqui no nosso giro. Seja bem-vinda. Queria agradecer a todos que acompanham o Giro, né? Primeira vez que estou aqui, estou bem animada. Que E bom. é extremamente importante a gente trazer, né, o cenário da alfabetização, porque é essa aprendizagem que vai repercutir durante toda a trajetória escolar daquele aluno. Então, para a gente falar do sucesso do ensino médio, para a gente falar também de como os jovens são inseridos no mercado de trabalho, a gente precisa começar lá na ponta, né? Educação infantil, a alfabetização. Então, espero que esse debate possa aí trazer boas reflexões. Importante. Fernando Castilho, titular da coluna JC Negócios, claro, repórter do JC, participa também do Passando a Limpo da Rádio Jornal. Bem-vindo mais uma vez. Obrigado, e é sempre bom participar do Giro Metropolitano, até porque esse é talvez o tema que me agrada muito, porque para mim a educação é um investimento. E certamente é o investimento de maior rentabilidade que a gente vem observando nas cidades e nos países que aplicaram dinheiro racionalmente e eficientemente na educação, tiveram bons resultados. Importante. Professor Mozar, antes da gente entrar nos dados, e os números, eles são muitos, e nós vamos aqui explicar, tentar, dentro do possível, além de apresentar os números, explicar o que eles refletem para quem nos acompanha nesse giro metropolitano de hoje. Mas eu queria que o senhor começasse explicando para a gente quais são as obrigações dos municípios quando o assunto é alfabetização. Porque sabe-se que existe idade, existem obrigações a cumprir em cada ente da federação, mas e o município? Qual é a obrigação dele? Existem metas a cumprir e quais metas são essas, professor? Bom, em primeiro lugar, nós vivemos num país federativo em que o regime de colaboração envolvendo a União, Estado e municípios é fundamental para o desenvolvimento educacional em nosso país. Para os municípios, cabe prioritariamente a questão da educação infantil, que incorpora duas etapas: aquele período de creche, de 0 a 3 anos, e a pré-escola, 4 e 5 anos, e os anos iniciais do ensino fundamental. Em alguns estados, você também tem como obrigação dos municípios os anos finais. Isso depende muito do arranjo local. Mas eu diria que o município tem que ter um olhar principalmente em relação à educação infantil, que é fundamental, é a base, é onde, como disse James Heckman, né, Castilho, quando colocou muito bem, é um investimento e não custo a educação. James Heckman, Prêmio Nobel de Economia em 2000, ele diz o seguinte: se quer investir, o melhor investimento que você pode fazer é exatamente nessa fase da educação infantil, da primeira infância. Você bota $1 e lá na frente você recupera $7. Então, é um investimento absolutamente importante e que os municípios precisam olhar. E ali na educação infantil, para o primeiro e segundo ano dos anos iniciais do ensino fundamental, para o pessoal mais antigo, é o antigo primário, né? Que às vezes, para quem não é da área da educação, não sabe às vezes muito bem essas diferenças, compreender né? essas. Então, é fundamental essa articulação da pré-escola com os 2 primeiros anos dos anos iniciais. É onde o início do processo de alfabetização se faz. Os dados que saíram recentemente do programa Criança Alfabetizada na Idade Certa, que é inspirado lá no modelo cearense, é fundamental que ali a gente está apenas analisando coisas bem básicas, né? Se a criança sabe ler, escrever um texto simples,
Quer dizer, é o bem básico, e mesmo assim a gente está patinando. Então, os municípios precisam ter uma atenção muito grande na alfabetização. Mas é preciso olhar também o percurso. Assim, como o aluno, a criança vai chegar ao final do 5º ano, que é o último ano dos anos iniciais, do antigo primário. E aí, dependendo do local, como eu disse, é também, do ponto de vista da LDB, do ponto de vista do Plano Nacional de Educação, que também o município olhe para a questão dos anos finais. Mas no conjunto da educação básica, envolvendo o ensino médio, ensino fundamental, essas 2 etapas, anos iniciais e finais, e a educação infantil, tem que ser uma corresponsabilidade mediante um regime de colaboração. Então, claro, cabe aos municípios prioritariamente olhar a educação infantil e anos iniciais, mas é fundamental que a gente pense, como disse Mirella, também na sua fala inicial, a gente está olhando o jovem, e o jovem mora no município. Então, quando eu fui secretário de Educação aqui em Pernambuco, eu disse, Castilho, o seguinte: eu não sou secretário da rede estadual, eu sou secretário da Educação de Pernambuco. Então, eu tenho que trabalhar junto com os municípios. Claro. Eu não posso deixar só os municípios alcançarem resultados quando muitas vezes precisa desse apoio. Então, a expressão, o termo correto é regime de colaboração. Trabalhar União, Estado e municípios. Daqui a pouco a gente avalia se esse regime em prática está acontecendo e, claro, se ele está dando frutos ou não. Mirella. A gente sabe que o processo da alfabetização, né, ela começa ali já nos primeiros anos da criança, do contato que aquela criança vai ter com a escola. Então, a Colônia Neném Educação entrou em contato, né, com os municípios da região metropolitana que não alcançaram esses índices, alguns até, inclusive, recuaram, né, com relação à meta estipulada pelo MEC. E eu conversando com gestores, enfim, com professores, com o pessoal da secretaria, está todo mundo muito ciente do que está acontecendo, e uma fala, inclusive, até do secretário executivo de Paulista falando sobre isso, a preocupação que deve existir na educação infantil quando aquelas letras são apresentadas, né, para a criança, e que aí você fecha o ciclo. É importante ressaltar que quando a pesquisa traz os dados do segundo ano, do fundamental, é um ciclo ali que foi fechado. Então, esse trabalho precisa vir antes. E a gente precisa chamar a responsabilidade, né? E aí, uma questão também que levanta sobre esses números a gente precisa voltar e sempre, né, falar sobre responsabilização, né, do município, mas também do Estado para dar esse suporte, a valorização dos professores, né? A gente precisa pontuar. Se você olhar, são redes que até pouco tempo fizeram concurso público para reforçar seu quadro, mas alguns municípios acabam descumprindo com as chamadas. A gente está sempre trazendo na Colônia na Educação, né, os professores aprovados cobrando por essas nomeações, e isso atrapalha todo o planejamento letivo, né, porque isso é feito um ano antes, né, do início do ano letivo. Então, isso tudo traz impacto, né, nesse ciclo de aprendizagem, porque não é só o professor e o material didático em sala, existe todo um contexto. Outro ponto importante, e até conversando com o professor Mozart também, que chamou a atenção, foi com relação a... Óbvio que o contexto social vai impactar, Claro. né? O contexto social daquela criança vai trazer o impacto. Mas a gente também vê que tiveram municípios nesse indicador que são cidades muito pequenas, que também sofrem com diversas dificuldades, né? Municípios, inclusive, que têm muitas escolas em área rural e que tiveram um bom desempenho. E que até superaram a meta. Dentro das suas dificuldades. Dentro das suas dificuldades. Então, a gente não pode achar que o contexto social é o único fator. Sim. Porque a gente tem Recife, né, que é a capital do estado, que alcançou 54%, 54,33% das crianças alfabetizadas, quando a meta era 65,29%. E o mais grave disso é que houve um recuo. Então, assim, o que é que não está funcionando, né? O que é que precisa? Que olhar a gente precisa ter para que, de fato, essas ações elas tenham continuidade? Porque quando eu entrei em contato com alguns municípios, algumas prefeituras específicas falaram: mas é porque a gente está entrando agora na gestão. E aí reforço. Educação, nesse tempo que eu tenho acompanhado e conversado com professores, com especialistas, sempre ouço: educação é um trabalho de continuidade. Então, a gente não pode mais olhar para
Ah, mas eu não estava naquela gestão. A gente precisa tratar a educação como um projeto contínuo, independente das gestões. E isso ainda é um problema persistente. Sim. Quando a gente fala sobre educação. Queria os seus comentários, professor Mozari, e destacar isso, porque quando se coloca uma meta para o Recife de 65 e consegue alcançar só 54, eu estou arredondando aqui para facilitar. Bom, por mais que a meta fosse de 65 e não alcançou, ainda é uma meta baixa, gente, porque são 65% apenas e não alcançou. Mas seus comentários, professor? Bom, eu fiquei muito surpreso negativamente com o resultado do Recife. Eu esperava, inclusive pelo trabalho que o então secretário Fred Amâncio fez na rede estadual, foi um belo trabalho, né? E ele iniciou também em Recife esse processo. Foi muito bem, aparentemente, em 2023, então eu entendi. Bom, eu acho que 2024 vai bombar o resultado do Recife. E foi uma surpresa, um recuo de 8 pontos, muito longe da meta, muito abaixo de municípios do arco metropolitano, como abaixo de Igaraçu, abaixo de Itapsuma, para a gente é a nossa referência. Então, eu entendia que Recife pudesse ter um melhor desempenho esse ano, quer dizer, o resultado de 2024 que foram publicados esse ano. Então, a gente precisa entender o que foi que aconteceu em Recife. Mas o problema geral da região metropolitana é um problema que eu acho que vai precisar de uma coordenação local. Há problemas, na minha visão, que é de gestão da alfabetização. E aí eu arrisco dizer, Mirella, uma coisa: ninguém mais está formando alfabetizadores nesse país. Ninguém. Então, eu ando muito pelo Brasil afora. Então, a gente está tendo dificuldades. Eu vi na sua matéria, Mirella, eu acho que foi uma secretária dizendo: mas é muito difícil alfabetizar. Tudo é muito difícil se a pessoa não está preparada. Então, a gente precisa preparar, qualificar, formar, além, naturalmente, de fazer os concursos que não sejam concursos temporários, que a gente tem uma política de formação continuada e, para isso, o professor tem que ter o quê? Uma estabilidade na sua função e ser avaliado ao longo do processo também, mas tem que ter isso. E é fundamental para uma formação continuada. E, normalmente, quando a gente contrata alfabetizadores nos municípios, eles não são qualificados, muitas vezes, para o processo de alfabetização. Por isso que essa expressão que ou foi uma professora, uma secretária, eu não me recordo, dizendo: é muito difícil alfabetizar. Acho que foi quando ela fala que é difícil com relação às cidades, né? Às vezes você está mais próximo ali, por ser um município pequeno, de acompanhar esse... Então, você tocou, Mirella, no ponto. E numa cidade grande, talvez esse monitoramento não consiga ser tão efetivo. Veja, Recife, eu fiz na época de Geraldo Júlio, a gente fez uma análise e mostrando que Recife ele é dividido em regiões metropolitanas, como São Paulo. São Paulo tem 13 diretorias regionais, no caso de educação. Tem 6, parece. Então, era preciso o quê? Olhar, porque às vezes a gente aplica o mesmo remédio para problemas diferentes. Então, uma escola que talvez esteja em Boa Viagem, da rede municipal, é bem diferente de uma escola que está na periferia de Recife, numa região complexa do ponto de vista social, econômico. Então, você vai precisar ter olhares diferentes para poder alcançar resultados mais equânimes entre as escolas da rede. Então, você tem uma desigualdade muito grande dentro da própria rede de Recife. Eu andei vendo isso. Então, você tem escolas que têm melhores resultados e outras que têm resultados muito ruins. E esses resultados muito ruins já decorrem, como Mirella falou, a base de tudo é ali na alfabetização. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter um olhar, primeiro, da gestão do processo de alfabetização. Segundo, avaliar a qualidade dos nossos alfabetizadores. Terceiro, eu aprendi isso no Instituto Ayrton Senna. Lá, o Instituto tem um processo que vai mensurando a evolução da criança, para que toda criança, ao final do processo, esteja alfabetizada nessa fase inicial. Se você não tiver gestão disso, você não sabe como vai terminar o ano. E aí, naturalmente, a gente vai deixando para trás muitas crianças. E os resultados que a gente encontra, muitas vezes, são esses que a gente se deparou
nos resultados de 2024, com percentuais muito baixos em cidades que têm PIBs per capita muito elevados. Por exemplo, o caso de Ipojuca, que tem um PIB per capita de R$150 mil. Meu Deus, quer dizer, com esse dinheiro dá para você fazer muita coisa se aplicar corretamente e tiver foco. Né? A gente, antes de começar o nosso programa, estava trocando umas ideias. Castilho colocou uma coisa muito importante. Se a gente não tiver foco, se a gente não tiver disciplina, se não tiver gestão, pode colocar todo o dinheiro do mundo, porque vai sair pelo ralo. Então, eu acho que no caso da alfabetização, a gente precisa ter um olhar absolutamente considerado estratégico para o futuro dessa criança. Senão, a gente está deixando muita criança para trás. E isso passa pelo reforço, né? Então, tem essa questão da formação de qualidade, de chamar mais professor da rede, né? Quando eu falei ali que as prefeituras, muitas delas que estão nessa questão do índice, estão passando, né, por esse processo de convocação, mas terminam demorando nessa convocação, o que atrapalha, né? São pessoas ali que se prepararam, que querem contribuir, que simplesmente estão pedindo o que é de direito, né? Se for aprovado, eles têm direito à vaga, e a gente vê que existe uma lentidão nesse processo, né? Então, tem a questão da formação, e um ponto, professor, que o senhor até conversou conosco no Passando a Limpo, é a remuneração. Então, além dessa formação comprometida, esses formadores também não recebem a remuneração adequada. Qual é o incentivo que você tem para formar carreira para estar na educação, né? Giro Metropolitano, hoje falando sobre alfabetização, sobre educação, com o professor Mozar Neves, Fernando Castilho. Professor, eu sempre gosto de citar uma informação que foi nos passada certa vez na entrevista com o nosso presidente, João Carlos Paz Mendonça, quando alguém veio falar de ESG, ele disse ASG. Tirou essa história do termo em inglês. E o cara perguntou como era que a empresa trabalhava isso. Ele disse, minha filha, esse negócio de ESG para mim só mudou no nome, porque a gente já faz isso há mais de 20 anos. Mas eu tenho uma coisa que para mim é fundamental no jogo. Se o acionista controlador não botar o dinheiro, pode ver qualquer conversa que os programas não vão andar. Ter uma empresa que possa ser classificada como ESG exige a decisão do acionista controlador de botar dinheiro no S, no E e no G. No A, no G e no S. E aí eu queria fazer uma pergunta sobre o seguinte. Na questão da educação, que para mim seria o estado do ESG, na minha cabeça, ou pelo menos no meu entendimento, é que se o prefeito não tomar a decisão de se envolver com isso, botar dinheiro e cobrar pessoalmente, ele já vai começar na dificuldade de escolher o secretário de Educação. Se ele tem essa consciência de que a educação vai ser fundamental para ele, ele vai procurar escolher no mercado o melhor quadro de educação, porque a partir do secretário da Educação você define tudo. Eu queria perguntar ao professor o seguinte, cuidar da educação é uma questão de dinheiro ou é uma questão do olhar do dono, no caso, o olhar do prefeito, de ele estar ali? Porque a gente tem N casos de que municípios que estão com uma renda per capita muito alta e os resultados são desastrosos, isso vale inclusive para a capital. Professor. Bom, eu diria que é uma combinação. Né? Só de dinheiro, se fosse dinheiro, Ipojuca estaria num patamar bastante diferenciado. E o que a gente observa aqui que é um desastre. Recife também tem um PIB per capita de 33 mil. Não é alto, mas é bastante significativo. Eu acho e outra coisa, Recife não tem área rural. Então, é mais fácil de você gerir o processo educacional. Quando você tem um município que tem uma extensa área rural, a complexidade em geral também é maior. Então, eu diria, Castilho, que em primeiro lugar é preciso investir mais na educação, mas investir com eficiência, eficácia e efetividade. Os 3 E's são muito importantes. A meta, quanto custou alcançar essa meta, e se nós colocamos isso com clareza para quem está do outro lado da rua, ou seja, o cidadão que paga os impostos. Né? Uma vez eu estava no Ceará, a gente falava aqui um pouco do modelo cearense. Eu estava numa reunião de secretários municipais de educação lá, peguei o táxi para ir para o aeroporto. A taxista me perguntou,
o que está havendo aqui? Aí eu disse, olha, é um evento de educação. Eu quero te parabenizar pelo trabalho aqui no estado do Ceará. Aliás, vixe, se o Ceará está bem, imagina o resto como deve estar. Então, para ela, enquanto cidadã, ela não percebeu ou não percebe a qualidade da educação lá no estado do Ceará. Isso é muito importante. Isso chama-se a efetividade da política que a gente faz e como chega ao cidadão. Claro. Então, a gente precisa, o Brasil, para a gente ter uma ideia, da virada do século, no ano 2000 para cá, a gente quase quadruplicou o investimento aluno ano, em todas as etapas da educação básica. Mas os resultados não apareceram na mesma proporção. E não foi pandemia. Vamos olhar até 2019, né? Antes da pandemia. Praticamente o Brasil está estagnado no ensino médio, não sai num patamar muito baixo. E por quê? Porque é mal aplicado o dinheiro, professor? Não, eu acho que não aplicaram por foco. Veja, Pernambuco, quando a gente assumiu, Pernambuco era na rabeira do ensino médio, lá atrás, no ranking. E aí eu sempre procuro ser justo, veio Marcos Magalhães, uma visão dele, disse, vamos mudar isso. Executivo. Eu apenas disse, eu estava no lugar certo, e aí respondo uma parte da pergunta de Castilho. Eu estava no lugar certo naquele momento, porque eu consegui ter de mão beijada um modelo fabuloso de tempo integral de ensino médio, mas tive uma coisa muito importante. Eu fui empoderado pelo governador. Porque se eu também não tivesse um empoderamento pelo governador, eu poderia ter um belo modelo, mas eu preciso ter o respaldo do gestor maior para que me dê também a capacidade executiva de enfrentar alguns desafios. Em educação, você tem que, para fazer omelete, a gente sabe que tem que quebrar ovos. E muitas vezes tem secretário que não quer quebrar ovos. Ele quer estar na foto, ele quer estar aparecendo, mas ele não está olhando os resultados. Por quê? Ou ele tem algum projeto político e não quer se indispor, ou não está devidamente empoderado pelo prefeito ou pelo governador. Às vezes ele tem um dinheiro, mas está inseguro ali no cargo. Então, esse alinhamento tem que ter, na minha visão, um financiamento adequado. Avançamos, mas precisamos avançar mais. Se a gente quer comparar com países desenvolvidos, quando a gente olha e compara o PISA. Segundo, tem que melhorar, aí para mim é o ponto central, a qualidade da gestão. Terceiro, aí esse secretário ou secretária precisa ter foco, disciplina, saber que não vai resolver tudo em 4 anos, se ficar 4 anos, né? Se ficar 4 anos, e, portanto, precisa ter foco. Então, se não tiver foco, não vai ficar querendo fazer tudo e não vai fazer nada. Então, se eu fosse hoje secretário municipal, eu botaria todas as minhas energias na alfabetização adequada das nossas crianças. Primeiro lugar. Porque se eu não atuar, se eu não conseguir sucesso na alfabetização, eu vou fazer maquiagem lá na frente. E aí nós não vamos estruturalmente resolver o problema da educação municipal. Não é esquecer dos outros anos, das outras séries. Não, primeiro eu olharia muito a educação infantil, na linha de que é ali onde as sinapses são formadas, é ali onde a criança vai ter a capacidade, se tiver um desenvolvimento integral, com impacto não só na aprendizagem, mas no sucesso da vida futura dela. Fundamental isso. Segundo, o ciclo da alfabetização, como disse Mirella. E terceiro, ali, olhando a alfabetização bem-sucedida, olhar para os resultados, não só do SAEB, que é o sistema que avalia hoje a educação brasileira, que está sub-retrógrada. A matriz do SAEB, Mirella, é de 2000. 25 anos se passaram e a gente está avaliando as nossas crianças e jovens com uma matriz que não corresponde mais aos desafios contemporâneos. A gente está vivendo um cenário altamente disruptivo e a gente está avaliando a criança com uma matriz que não leva em conta, por exemplo, determinadas habilidades e competências para que ela esteja pronta, seja para exercer a cidadania, seja para o mundo do trabalho, como diz a própria Constituição e a própria Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Então, foco, disciplina, dinheiro, gestão. Se não tiver esses elementos e o empoderamento do gestor maior do município, o prefeito,
é muito difícil alcançar bons resultados. Mirela. Inclusive, quando o MEC divulgou no dia 11 de julho os dados, né, do indicador criança alfabetizada, alguns especialistas criticaram porque como esses dados foram repassados pelas redes estaduais e cada um ali tem a sua própria o seu próprio monitoramento, né? Tem como medir de forma individual e que talvez esses números ali estejam Não dê para comparar. Não dê né? para comparar. Sarrafos diferentes, né, Queria saber o que é Mirela? que o senhor achou disso, porque na minha visão, e aqui acompanhando, né, no dia a dia, de vários pontos que chegam para a coluna, né, de denúncias, de apelos, de conversas, é que, independente dessa questão da comparação, é fato que existe um problema, né? É fato que quando a gente olha para dados do PISA, a gente vê que está tendo um problema de aprendizagem, desse acompanhamento. E acho que o professor, quando coloca isso sobre esse foco na alfabetização e dessa maquiagem que acaba ocorrendo depois, porque o que é considerado habilidade básica para uma criança de 7 anos estar desempenhando de forma plena? Ela ler bilhetes simples. Escrever também, né, de forma simples, sabendo ligar ali os sons, as sílabas. Então, assim, é uma leitura simples, básica. Então, aquela criança ela vai passar para o 3º ano, para o 4º, para o 5º, com essa dificuldade, porque, né, não tem como ter também um foco individualizado. É outro problema também das redes, né? Às vezes as redes não conseguem ter esse acompanhamento individualizado, então aquela criança vai passar para as outras séries com as mesmas dificuldades, tendo que dar conta do conteúdo que está sendo ali apresentado. Então, é muito sério, né, quando a gente fala. E aí eu queria voltar para o que eu tinha começado a falar sobre essa questão do indicador. Como é que isso avalia? Porque alguns especialistas falaram sobre esse tipo de comparação, mas a gente, de fato, não pode ignorar o problema. Isso. Olha, eu acho que essa é uma questão muito importante. Eu vou ser muito franco. Quando o ministro Camilo assumiu o ministério, com a Isolda, sendo a secretária executiva, eu fiquei muito feliz e cheguei, inclusive, a fazer um artigo mostrando o meu otimismo. Por quê? Tinha toda aquela bagagem do trabalho bem executado no estado do Ceará, principalmente na alfabetização das crianças. Eu disse, eu acho que dessa vez o Brasil vai resolver o problema da alfabetização. Mas foi a minha grande frustração. Porque, gradualmente, a Isolda, por razões diversas, saiu do ministério. O ministro Camilo foca no pé de meia, no jovem, e na minha opinião, faltou que para fazer alfabetização, educação, tem que ter mobilização. A Coreia, quando tomou há 40 anos atrás a decisão de investir não só dinheiro na educação, ele criou um slogan, febre de educação. Se não tiver a temperatura para mobilizar pessoas, conhecimentos em torno da causa, é muito difícil. Né? E eu achava, lá atrás, no início do governo Lula, que o Camilo iria botar toda a energia, mobilizar esse país, sair pela bandeira, um pouco como fez o nosso pernambucano, para mim, uma pessoa muito querida, que admiro muito, que é o nosso ministro Cristóvão Buarque, e quando ele assumiu, ele disse assim, eu vou sair pelo Brasil afora mobilizando pela questão da alfabetização. Ele estava certo. E eu achava que o Camilo, como fez o Haddad no IDEB, que saiu, na época, eu era o presidente executivo do Todos pela Educação, e fui a vários estados com o então ministro Fernando Haddad, para ele mobilizando governadores e prefeitos em torno do IDEB. Então, eu achava que o ministro Camilo, iria focar muito na alfabetização das crianças. Por isso que eu estava muito otimista. Mas, com o tempo, foi mudando. Hoje, a gente tem, como você disse, Mirela, um exame que fica no sarrafo, nos parece, de cada estado. E quando eu comparei Pernambuco com São Paulo, cidades de São Paulo, que eu sei que são referências, tem percentuais de crianças alfabetizadas que são muito parecidas com cidades daqui, municípios daqui, que a gente sabe que tem níveis educacionais bem inferiores. Ou seja, o que Mirela levantou é muito importante, que foi dito também por alguns especialistas. Como não há uma coordenação, como não há um controle de qualidade que possa comparar A com B, os diferentes estados,
termina ficando difícil. E quando a gente coloca, portanto, ranking entre estados, eu acho que aí a gente não consegue falar a mesma coisa. Talvez o que aconteceu com o Recife, que foi muito colocado, muito, digamos, divulgado, né, que era a quarta capital, eu não sei se a gente estava comparando as mesmas coisas. Eu acho que nós não estávamos comparando, exatamente por essa razão aqui colocada pela Mirella. Olha os dados, vou dar um exemplo. Eu estou muito agora em São Paulo, quase 18 anos, mas é uma ponte aérea Recife-São Paulo, mas eu estudo muito os municípios paulistas. Então, por exemplo, Jundiaí é um belíssimo de um exemplo do ponto de vista na educação infantil. Lá eles chamam Cidade da Criança. Eu fui ver os dados de alfabetização de Jundiaí, eu pensei, mas quando a gente compara, é quase comparável a dados daqui. Mas por quê? Lá eles têm programas de fluência leitora, então o sarrafo é muito alto. Então, para poder alcançar aquele patamar, a criança tem que estar no nível de desenvolvimento completamente diferente daquela criança na mesma idade que está vivendo aqui no município pernambucano. Então, eu acho que comparar capitais, comparar estados, talvez a gente cometa um erro, porque talvez a gente esteja com sarrafos diferentes entre os estados e capitais. Dentro do mesmo estado, aí não, porque a gente está olhando o quê? O mesmo sarrafo para todo mundo, né? Então, eu acho que esse é um problema que decorre. O INEP precisa fazer mais o papel que deveria fazer. Eu queria pegar esse modo Sim, do Castilho. sarrafo para pegar uma informação que o senhor nos traz, que é o seguinte. Qual é o modelo de comparação que o Brasil adota? 2000. Qual é o ano que a gente está testando isso? 2025. Entre 2000 e 2025, esse quarto de século, aconteceu uma revolução tecnológica que é inimaginável no ano 2000 e que é inimaginável em 2025 como vai estar em 2030. A minha pergunta é, hoje, com as telas, com a internet, com a capacidade cognitiva do aluno do modo intuitivo, a gente está cometendo o erro de analisar no método analógico, certo? A educação brasileira, quando a criança já na alfabetização é digital, a gente não tem que dar um salto para dizer o seguinte, olha, nós temos que incluir nessa avaliação elementos da cultura digital. Porque, por exemplo, por que uma criança de 8, 9 anos é capaz de baixar um programa, escolher as coisas, tomar suas decisões, fazer ações e jogos e tudinho, né? E na hora que vai ser avaliado, ele tem que ir para uma prova e aí cai tudo no que a gente já falou agora da alfabetização errada. Será que a gente não precisa rever essa coisa agora para dizer o seguinte? Então, primeiro vamos ver a realidade e mudar o método de avaliação? A questão agora é para o senhor. Responda, por gentileza, o avanço tecnológico e essa pesquisa que parece que parou no tempo mesmo. Olha, a questão levantada pelo Castilho é muito, muito importante, né? Eu acho que a gente está falando de duas escolas, né? A escola, que foi a minha escola, tem uma frase, eu uso muito essa frase de Hamming, ele deu um matemático americano, onde ele diz o seguinte, a gente precisa formar os alunos para o futuro deles e não para o passado do professor. Eu acho que a gente está olhando muito ainda o retrovisor e se esquecendo para onde está apontando o farol. O que Castilho colocou, a gente se esqueceu da pandemia. Quando a pandemia chegou da noite para o dia, nenhum professor, maneira de dizer, estava preparado para dar aula digital. As competências digitais dos professores é muito importante que aconteça. Tem um estudo da Telefônica que fez recentemente em todos os professores da educação básica do Brasil, onde, numa escala de 1 a 5, a maioria está em 2. Quer dizer, está abaixo, inclusive, do básico. Da média. Então, né? Se por um lado a criança, até pelo ambiente em que ela está vivendo, já chega na escola com a alfabetização digital, os nossos professores não estão qualificados, em geral, para dar aulas no campo digital, porque ele não desenvolveu as competências necessárias.
Então, e isso está posto, inclusive, na própria Base Nacional Comum Curricular. É a quinta competência que todas as crianças e jovens devem desenvolver ao longo do percurso, ser digital. Mas isso não está acontecendo. E não acontece por quê? Primeiro, porque os professores não têm as competências digitais necessárias. E isso vai ter um impacto agora, Mirella, no Fundeb, porque isso entrou agora. Fundeb é onde sai o dinheiro, Castilho, aí para os municípios. Então, esse item vai começar a pesar a partir do próximo ano, 2026. E os municípios não estão preparados. Segundo, não é só ter o professor, mas ter uma escola digital, uma escola que tem internet de verdade. Não é aquela internet com chamada telefônica, tem que ter uma internet com velocidade em que o professor devidamente qualificado ele possa ter uma pedagogia que articule na sua sala de aula, no processo de ensino-aprendizagem, o uso adequado digital no processo pedagógico. E isso a gente não observa na maioria dos casos, exatamente ou porque não tem as condições e porque também o professor não está preparado para isso. Então, isso termina criando um grande problema. A criança, o jovem, quer uma escola que caiba na vida. E hoje ela não está encontrando. Professor, lá no começo o senhor falava sobre essa divisão de responsabilidades, mas também essa importância de dividir as responsabilidades no intuito de somar, com o objetivo de congregar. O governo do estado, claro, na figura da governadora, tem feito desde o início do ano esses movimentos, chamando os municípios, chamando prefeitos, secretários, isso inclusive motiva esse nosso programa que é o Giro Metropolitano. Pensar no desenvolvimento da região metropolitana, reativando, por exemplo, o CONDEP-FIDEM, que é um passo importante, mas precisa avançar. Dito isso, o que o governo do estado pode fazer para que esses indicadores evoluam, não só no Grande Recife, mas em todo o estado? Qual é a parcela de responsabilidade do estado e o que o governo pode fazer, professor? Um ponto central para que saia dessa situação sofrível que nós estamos no campo da alfabetização, mas também não é só no campo da alfabetização. Olha o resultado dos anos iniciais, ao final do quinto ano. Impressionante. Matemática é um desastre. A maioria dos municípios estão numa faixa entre 18% apenas de crianças com aprendizado adequado em matemática e variando para 30%, 35%. É muito baixo isso. É muito baixo. Então, a gente precisa dar caráter de urgência. Eu me lembro, quando a governadora Raquel Lira assume o governo, ela criou um slogan, Juntos pela Educação. Não é só dinheiro. Eu percebi naquele momento que o foco foi, vou botar não sei quantos bilhões, né, na educação. Bacana, então cumpre aquilo, Castilho, que você colocou, deu dinheiro. Mas para que um Juntos pela Educação dê certo, eu lendo, e quem já tinha vivido 6 anos do Todos pela Educação, que quando foi criado esse movimento lá em São Paulo, mas para o Brasil, e eles me convidaram a sair da secretaria direto para assumir a presidência executiva, uma coisa que eu aprendi é que se não tiver mobilização, nenhum movimento dá certo. O que é mobilizar? Tem que sair, tem que discutir, tem que apresentar e metas claras do que a gente quer alcançar. Não basta só dinheiro. Então, eu entendo que o papel... E não pode ser metas uniformes, né, professor? Como o senhor falou, não precisa... Não pode... A chegada, todos têm que chegar. Agora, a velocidade... Isso, tem que entender a especificidade de cada rede, de cada região. Mas o importante é que, vamos supor, se é 2030 o ano de referência, todos têm que estar lá, vai ter de velocidades diferentes. Uhum. E para poder, aquele município que está mais atrasado no processo, dar mais energia, acompanhar melhor, não ficar esperando que o município faça um milagre, porque não vai fazer. Ali é o papel do Estado. Vou dar um exemplo. Quando eu fui convidado para a secretaria, na segunda gestão do Jarbas, tinha uma região, acho que Castilho se lembra, ali onde está Manari. E diga-se passagem, Manari era o pior IDH do Brasil. Continua surpreendendo, né? Do Brasil. Eu me lembro que eu disse assim, a gente tomou, enquanto governo, temos que fazer uma ação nessa região aqui. Uhum. Itaíba, Manari, que os indicadores eram muito ruins. Ainda são, mas melhoraram muito. É tanto que Manari agora encostou em Recife. Na alfabetização. Esse é um dado importante, né? As pessoas esqueceram. O fato dessa nova pesquisa é que mostra Manari ao lado de Recife.
Não dá. Isso Quando você não dá olha um pra gente PIB per aceitar. capita de Isso é 5 mil reais. 5 mil reais um PIB per capita comparado com o Recife, que já 33 foi mil. colocado aqui. Não dá. E além disso, não é só o Recife, tem Universidade Federal, Sim. Universidade Federal Uma Rural, rede, né, professor? Universidade Católica, Universidade Estadual. A gente tem um sistema de formação de professores que está ali ao lado. Pobre da Manari, eu me lembro quando a gente inaugurou a escola de tempo integral lá em Manari, sabe qual era o problema? Professor. Onde é que eu ia achar professor para aquele prédio tão bonito que a gente fez? Sabe o que a gente fez? Foi para Garanhuns fazer um contrato especial com os professores em Garanhuns para levar para Manari. Então, a complexidade Claro. se resolve com gestão, não só com dinheiro. Porque não adianta fazer só o prédio, não adianta fazer só creche. Tem que preparar o professor que vai trabalhar com essas crianças hoje na educação infantil, que a gente está aqui focando na alfabetização. Lá atrás, na minha época, Castilho, a área de creche não ficava na Secretaria de Educação, ficava na Secretaria de Assistência Social. É isso Muito mesmo. recente. Era o cuidar. A gente não olhava para o educar. Hoje, graças à neurociência, a gente sabe que nessa fase de 0 a 5 anos é cuidar e educar. Então, não basta só colocar dinheiro. Mais uma vez, precisamos mais dinheiro, mas precisa de coordenação geral, precisa de mobilização. Eu acho que Pernambuco... Eu estou em São Paulo, como eu disse. Lá em São Paulo está tendo um grande movimento, por exemplo, de um trabalho de fluência leitora em todos os municípios, que é coordenado pelo Estado de São Paulo. Isso está alavancando e melhorando muitos municípios paulistas. A gente não tem aqui um programa de fluência leitora. Você mede como é que a criança está chegando no segundo ano, logo quando ela chega. Então, é fluência leitora de entrada. E mede no final do segundo ano, fluência leitora de saída. Uhum. Eu estou acompanhando